Bom, vamos lá conversar com o astrônomo Cássio Barbosa sobre esse assunto que realmente está dando o que falar. A gente tem um filme que mostra a chegada de um meteoro destruindo o planeta Terra, toda a humanidade, e aí aparece nos jornais a notícia de que está chegando, vai passar perto da Terra um meteoro. E aí gera uma sensação, uma curiosidade que eu queria que o senhor explicasse melhor para a gente. O que aconteceu no Triângulo Mineiro, o que passou nos céus e foi avistado em Minas Gerais? Bom, em Minas Gerais, o que a gente teve foi a queda de um meteoro. Tá? Então, o meteoro é o fenômeno atmosférico. Então, quando a gente está vendo aquele brilho no céu, ele se chama meteoro, que no popular, na cultura popular, é a famosa estrela cadente. Então, somente a estrela cadente. Algumas vezes, esse meteoro ele entra na atmosfera, ele se esquenta muito, então ele emite luz, forma uma bolha de plasma bem brilhante, alguns mais, outros menos, dependendo do tamanho, e dependendo também do tamanho, ele pode sobreviver a essa entrada na atmosfera, porque a temperatura chega a tantos milhares de graus, ele acaba evaporando, né? Nem derrete, ele já passa do sólido para o vapor, e quando ele é grande o suficiente, ele acaba caindo na superfície, e aí quando ele cai na superfície chama-se meteorito, muda de nome. Esse meteorito ele é bem almejado aí pelo pessoal, né? Ele representa aí um pedaço do que foi a formação do Sistema Solar, então muita gente corre atrás, existe um comércio todo por trás disso, mas a ideia é que ele é um testemunho de como foi a formação do Sistema Solar. Então, o que é esse meteoro que vira meteorito se ele sobrevive? Um pedaço de asteroide, um pedaço de cometa, muito antigo, tão antigo quanto o Sistema Solar. E quando é um cometa, o que acontece? Qual é a diferença para um cometa? Meteoro, meteorito, você já explicou, e cometa? Cometa Halley, da minha época. O Halley, da nossa época. Chegando a idade. Não, também, eu observei. O cometa, nós temos assim, os asteroides, que são grandes pedras com pouco gelo. O cometa são grandes gelo com pouca pedra, né? Então é o inverso. Então, uma pedra com pouco gelo e uma pedra com muito gelo. Quando o núcleo do cometa, que é essa pedra com muito gelo, se aproxima do Sol, o gelo esquenta. Quando o gelo esquenta, no espaço ele não vira líquido, ele já vira vapor. E aí forma cauda, forma coma, né, que é um brilho também em volta do núcleo, dá aquele espetáculo quando a gente consegue ver. Teve o Halley em 1986, que a gente viu pouco, e agora há pouco teve um outro cometa, o Leonard, que algumas pessoas conseguiram ver olho nu, mas ele não estava assim tão brilhante para a gente conseguir ver em qualquer lugar. Então a diferença é essa, o asteroide ele se fragmenta, mas ele é uma pedra com muito pouco gelo, e o cometa é um gelo com pouca pedra. Ambos formam pedaços, né? Eles se fragmentam por causa aí da radiação do Sol, temperatura, e quando eles são capturados pela Terra, se risca o céu, é estrela cadente ou meteoro. Se atinge o chão, é um meteorito. Que foi o caso do que aconteceu no Triângulo Mineiro, um meteorito. Isso, foi o caso do Triângulo Mineiro, ainda que ele não tenha sido localizado, né? Então, a gente imagina que ele tenha caído, porque muitas pessoas relataram um estrondo. Avistados, né? Exato. E o pessoal pegou esses pedaços, professor, não é perigoso, não? Eu vi muita gente mostrando, sei lá, se está quente, se tem algum elemento tóxico. Não tem. O grande problema é a temperatura mesmo, né? Ele cai muito quente, precisa esperar esfriar. Não é recomendável pegar porque acaba contaminando o meteorito, né? Não, a pedra. A gente mesmo não tem problema nenhum. Aí a gente vai pegar, a mão tá suja, a própria suor, isso muda a constituição química da superfície que vai ser estudada depois. Mas, em princípio, deixou esfriar, pode pegar, levar para casa, se de preferência contactar o Museu Nacional. Eles são muito interessados em fazer pesquisa, então eles recebem o meteorito, fracionam para fazer pesquisa e devolvem uma parte para você guardar de recordação. Guardar e não vender, até porque é ilegal, é isso mesmo, professor? Não temos legislação ainda, está tramitando no Congresso uma lei para regulamentar isso.
O que acontece é que, por causa da nossa crise, né, virou uma fonte de renda. Teve um caso no Paraíba, se não me engano, que foi vendido, ou em Pernambuco, foi anunciado por R$90 mil. E um outro que saiu, foi pago R$400, saiu do país, quando viram era um meteorito do tipo raríssimo de se encontrar, são poucos casos, e saiu do país tranquilamente, porque não tinha nenhum controle. Isso a gente está... falar nos golpes, né? Você pega uma pedra na esquina, fala, nossa, é um super meteorito, e vende por R$90 mil e Exato. Ainda tem esse risco. Esse que está aparecendo por enquanto na internet, se for o que eu vi, a minha opinião é que não é um meteorito. Porque, inclusive, quando mostram ele sendo resgatado no pasto, não tem, o pasto está verde, não tem o sinal do calor, que ele devia estar fumegando e queimado, feito uma cratera pequenininha. Então, na minha opinião, aquilo lá não é. E aí, se alguém for querer pagar, vai estar comprando pedra, uma rocha da terra mesmo. Agora, fazendo novamente uma alusão ao filme, só assistiu o filme, gostou, não gostou? Vi, Qual foi a sua impressão sobre isso? Gostei, sim, gostei. Assim, é uma crítica, né, ao negacionismo, tanto do aquecimento global, quanto até mesmo do Covid, e pega esse paralelo com a astronomia, porque não tem como, né, é uma questão só de você olhe para cima que você vê a ameaça, você vê o fim acontecendo. Aquecimento global demora 50 anos para se sentir os efeitos. Nós estamos sentindo efeito agora daquilo que aconteceu em 1900, 1910. Covid, ninguém vê o vírus, né? Então é uma gripe, sintomas de resfriado. Então, sabe, dá para mascarar, mas é inevitável que você olhe para cima e veja a destruição caminhando, né? Então, nesse sentido, é bem interessante, que aí não tem como, né? Olhe para cima, você vê. Mas é muito interessante a crítica que eles fazem, né? Exatamente do negacionismo. Nós estamos num momento que basta olhar para cima para você dar razão à ciência. E as pessoas preferem olhar para baixo. E aí, existe realmente esse estudo que a gente viu no filme, essa análise de que vai passar perto da Terra, vai cair, vai atingir o planeta Terra. Então, para resumir, se acontecer algo semelhante, a gente vai saber antes quais são os riscos de vir algo inesperado. Acabou o planeta Terra, eu não estou nem olhando para baixo, nem para cima, nem para canto nenhum. Não, o que acontece é que eles chamam lá, né, o asteroide de Planet Killer, né, que é o assassino planetário, assassino de planetas. Existe mesmo essa terminologia, é um apelido que se dá, mas são os asteroides que têm 1 quilômetro de tamanho, mais ou menos. De 1 quilômetro para mais. Esses, sim, se chocarem com a Terra, acaba tudo. Acontece que no sistema solar a gente já conhece todos que têm 1 quilômetro ou mais. Na verdade, a gente conhece quase todos que têm 100 metros ou mais. Um de 100 metros, se cai na Terra, faz um estrago grande, mas não aniquila a espécie, não aniquila o planeta. Claro, se der o azar de cair numa cidade, arrasa a cidade. Mas a espécie como um todo é preservada. Agora, esses que são os Planet Killers a gente conhece. Por isso, a gente consegue dizer que não tem chance disso acontecer. A menos que venha um de fora, e para vir um de fora, a gente vai saber com antecedência também, porque ele é grande, a gente consegue ter medidas sei lá, né, conseguir desviar. Tem uma missão da NASA que vai fazer um teste esse ano, justamente para ver como é que é esse método de acertar um asteroide e desviar a trajetória dele. Então essa nave vai se chocar com um asteroide pequeno e ver se é eficiente ou não. Então, recapitulando, esses Planet Killers a gente sabe todos. No sistema solar a gente pode ficar tranquilo. Inclusive, agora dia 18 de janeiro, vai passar um que tem 1.700 metros, 1 quilômetro e 700 metros. Mas não vai chegar aqui na Terra, não, né? Em uma semana não dá tempo de fazer muita coisa, não, hein? Não dá mais, mas não daria, mas ele vai passar 2 milhões de quilômetros. A gente sabe exatamente a hora que ele vai passar, onde ele vai passar. Seguro, eu estou aqui tranquilo, não vou fazer nenhuma compra a crédito, porque eu sei que eu vou ter que pagar depois. É isso. Na passagem desse meteoro pelo Triângulo Mineiro, muita gente viu um clarão. É isso mesmo? É comum? O que a gente pode esperar quando passa um meteoro, ou quando cai um meteoro, ou fragmentos no nosso sistema solar?
Olha, é exatamente isso, né? Ele chama estrela cadente porque esse pedacinho de rocha, ele entra na atmosfera, o atrito com o ar deixa ele muito quente, e aí ele brilha. Dependendo do tamanho, ele vai brilhar mais ou menos. Nesse caso, ele brilhou tanto que a gente já tem uma outra classificação. A gente chama ou de bólido ou até de bola de fogo. Que é uma tradução para fireball, que nunca me agradou, mas enfim, é o que a gente usa. Porque ele brilha muito mesmo. Então ele chega até a dar um flash rápido que assim que ilumina como se fosse luz do dia. A gente viu algumas câmeras isso acontecendo, né? Aquelas câmeras de visão noturna até ficam meio ofuscadas porque o brilho é realmente intenso. Isso acontece. Agora, a maioria deles são fracos, são pequenos. Então a gente vê só um tracinho rapidinho, uma vez ou outra, aleatoriamente. Em grandes cidades a gente nem vê isso, né? Porque precisa realmente ser muito brilhante para a gente conseguir distinguir. Mas é um fenômeno bem comum. E eu estou falando aqui desses meteoritos, como se fossem pedaços de asteroides, mas temos também o lixo espacial. Ninguém pode descartar, por exemplo, que esse meteoro de Minas tenha sido a entrada de um pedaço de satélite, por exemplo. Nós temos lançamentos semanais de satélites agora, da China, da SpaceX, da Amazon, né, fazendo aquela rede de satélites, e está caindo muito lixo também. Então, pode ser que tenha sido até mesmo lixo espacial reentrando. Agora, já que o senhor falou nessas viagens espaciais, nessas aventuras no espaço, qual é a expectativa para 2022 no avanço dessas viagens? A partir de quando será possível realmente as pessoas viajarem, atingirem, né, a superfície da atmosfera? Qual é a expectativa do senhor em relação a esse tipo de exploração pelo espaço? 2022 deve continuar a pegada que foi aqui 2021, a SpaceX fazer um lançamento, principalmente a Blue Origin do Jeff Bezos, que é dono da Amazon, vão explorar bastante esse turismo. A Virgin Galactic, que é o outro empreendimento do Ted Branson, está fazendo também, e acho que fez um agora recentemente que foi pouco falado. Eles vão continuar. O grande problema é que ainda está muito caro, né? Então uma passagenzinha está na ordem de $200 mil. E então deve demorar um pouco mais. O que eu acho que vai acontecer, mas não para esse ano, talvez daqui uns 10, 20 anos, é que isso realmente se torne mais barato, a ponto de ser... Eu faço uma comparação com as passagens de avião. Quando começou a fazer aviação comercial, as passagens eram caríssimas, né? Era muito pouca gente que tinha condições de comprar. Hoje, tá, tudo bem, né? Não é também como comprar ali um chocolate, mas dá para se programar e fazer uma viagem grande, inclusive, né? Eu acho que vai acontecer isso. Nesse início, as passagens estão em $200 mil. Eu acho que daqui uns 10 anos isso deve cair. Não vai ser também uma passagem de avião, mas com uma certa programação vai ser possível fazer esse turismo saindo aí da atmosfera e entrando num voo suborbital. E a gente pensa realmente na curiosidade de muitos milionários que vão, se aventuram, querem conhecer um espaço nunca antes explorado. Mas em relação aos benefícios, às investigações que são feitas por meio dessas viagens, o que a gente pode trazer aqui para quem não tem essa curiosidade de benefício mesmo para o nosso dia a dia, para, enfim, exploração espacial, em termos do que pode trazer um novo planeta a ser explorado, pode ser encontrado, água que pode ser trazida para a gente? Existe esse viés ou é só o turismo espacial pelo turismo espacial? Não existe sim o viés. Eu, por exemplo, não me interesso por essas viagenzinhas e subir. Muito obrigada. Muito obrigada também. Se me derem uma passagem, eu passo para quem interessar. Exatamente, eu não tenho. Mas essa popularização, entre aspas, né, dessas viagens, está fazendo com que a tecnologia avance a passos rápidos, né? Então, por exemplo, a SpaceX foi o primeiro a usar foguetes reutilizáveis, né? Fazendo inclusive o pouso na vertical. Então, com isso, está motivando agora, por exemplo, a China está desenvolvendo foguetes reutilizáveis, o que vai baratear os lançamentos. A tecnologia está sendo muito implementada, rapidamente implementada. Com isso, a gente tem novos instrumentos. Não só para baratear, lançar novos telescópios espaciais, por exemplo, a gente está falando do James Webb, não, esses dias, fica mais barato fazer esse lançamento, como também mais seguro. E aí a gente já tem
como você falou, essa linha de raciocínio é perfeita. A gente já tem agendado o uso dessa tecnologia para a reconquista da Lua. O Jeff Bezos está trabalhando com a New Shepard, mas ele tem a New Glenn, que é para levar novos astronautas à Lua. A SpaceX está desenvolvendo a Starship, que tem como objetivo levar astronautas para Marte. Já não estamos nem falando de Lua, mas ele tem um contrato para levar astronautas para a Lua nesse novo programa da Artemis. Então, tudo isso tem um outro patamar, que é realmente voltar ao espaço, dessa vez pela mão da iniciativa privada, e não só voltar, como permanecer. Ok, professor, muito obrigada aí por essas explicações. Dia 18, só lembrando, quando vai ser o próximo meteoro, e queria saber se a gente tem acesso, se vai poder ser visto de alguma forma ou não. Vai passar mesmo e a gente tem a certeza de que não vai cair aqui no dia 18, que horas? Eu não sei, não lembro que horas que vai ser. Mas dia 18, então, teremos no dia um 18. outro fenômeno. E vai dar para ver através de telescópios. Eu já vi pessoal observando, inclusive na rede, né? Estão colocando online, dá uma procura que deve achar fácil. Mas assim, a gente vai ver, dá tchau e vamos que vamos, porque não vai causar nada para a gente. Tá bom, professor, muito obrigada pelas explicações e esclarecimentos, viu? Imagina, foi um prazer, até a próxima.